Fala aí, rapaziada do nosso canal Golaço Brasil, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo aí trazendo o Benja e o Chico Lang, que falaram aí após a partida entre Vasco e Palmeiras, 2-2 no Maracanã. Palmeiras não começou bem a partida, tomou 2-0, mas ainda no primeiro tempo conseguiu descontar com um gol do Rafael Navarro. E no segundo tempo o Palmeiras totalmente diferente, jogou muito no segundo tempo, empatou com o Arthur e merecia até virar a partida, pessoal. O Palmeiras criou chances para virar, mas ficou apenas no empate, ganhou um ponto. E pelo primeiro tempo, até que o resultado não foi ruim, né? Porque da forma que estava 2-0, já se encaminhava aí uma vitória do Vasco. Mas o Palmeiras foi guerreiro e buscou o empate, como eu falei, poderia até ter saído com a vitória. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Golaço Brasil. Então vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Fala, meu povo, tem mais 60 segundos do Benja hoje. Jogão no Maraca, hein? Jogão no Maraca. Vasco 2, Palmeiras 2, no Maracanã lotado. Que legal ver a torcida do Vasco lotando o Maraca, como nos velhos tempos. E fez um primeiro tempo muito bom, o Vasco, ganha de 2-0. Mas me desculpem a minha sinceridade, gente. O Vasco não pode estar ganhando de 2-0 do Palmeiras. No segundo tempo, o jogo foi totalmente outro. O Palmeiras massacrou, empatou, poderia ter virado, mas eu sei que o torcedor do Vasco fica bravo comigo. O Vasco está passando por um momento de transição, estão tentando melhorar as coisas, mas, gente, é um time muito limitado. E o Palmeiras ainda, para mim, é o melhor futebol jogado no Brasil ainda hoje. E a molecada tá entrando. Esse é o negócio. O Dudu jogando muito e a molecada jogando também. Ei, meus amigos, vocês sabem porque o Palmeiras não ganhou do Vasco? Esse empate de 2-2 no Maracanã? Por que não ganhou? Vamos questionar por quê. Sabe por quê? Porque o seu Abel Ferreira não estava lá no campo. Quando o Abel Ferreira está próximo do time, ele dá aquele incentivo, ele dá aquele moral. Ele é o 12º jogador que não entra em campo. Aí a dona Leila fica passando a mão na cabeça do Abel. Não, ele pode fazer o que ele quiser. Tá aí. O Palmeiras perdeu 2 pontos, porque aqui entre nós o time do Vasco é um bom time, mas um time fraco. Não é aquela equipe de outrora, de outros tempos, embora tivesse vencido por 2-0. Mas o Palmeiras tinha condição de empatar e de virar o jogo. Faltou quem? Faltou o Abel, o maestro do Palmeiras, o grande maestro do Palmeiras, que está levando esse time lá do Parque Antártica a glórias mil, né? Então, vamos tomar cuidado, Abel, pare de levar vermelho, pare de ser punido, porque você faz falta em campo pro Palmeiras. E tenho de tudo. Hoje era um buraco diferente, porque esse jogo representava uma oportunidade para o Vasco, né? Mostrar contra um adversário desse nível, assim, aproveitando o fato de estar em casa, com o torcedor presente e animado pela vitória na estreia contra o Atlético Mineiro, que o Vasco está de verdade num momento novo e que a torcida pode entender a partir de agora que coisas boas vão acontecer, respeitando os processos, né? Não achando que vai ser da noite para o dia, que o Vasco, por exemplo, é candidato a esse Campeonato Brasileiro, não acho que seja, acho um exagero pensar assim. Mas o Vasco vai ser um adversário difícil para muita gente, como foi hoje para o Palmeiras. Mas a diferença é o tempo de trabalho, o fato do time se conhecer e não sair do seu rumo, não perder a sua cabeça, levando 2-0 do Vasco no Maracanã. Resiliente. O Palmeiras foi isso mais uma vez. E sim, o André citou esse começo do Vasco. Vasco voltando à Série A, sai a tabela. Atlético no Mineirão, Palmeiras, segunda rodada. Que batismo, né? E 4 pontos. No final das contas, é claro, hoje, o torcedor vascaíno, eu sei que ele está se sentindo de duas maneiras. Primeiro, feliz, porque depois de 2 rodadas, o Vasco competiu com 2 dos melhores times do campeonato. E segundo, porque, tava 2-0, né? Frustrado, podia ter ganhado o jogo e podia ser assim. É um invicto frustrado hoje, o jogo semana passada, o jogo foi parecido com semana passada em alguns sentidos, né? Abre o 2-0, aí toma o gol no finalzinho do primeiro tempo, sabe que vai tomar o sufoco no segundo, lá conseguiu segurar com a grande atuação do Léo Jardim, hoje tomou o empate. Mas alguns pontos estão me chamando a atenção. Além do bom trabalho do Barbieri, boa visão de mercado, né?
O Jair, que foi campeão pelo Atlético. O lançamento que ele mete hoje na jogada do primeiro gol é primoroso, né? Lançamento de 30 metros ali, inversão de jogo pro lado. Muito bem. O Puma tá indo muito bem também para a lateral. Enfim, foi muito bem hoje, né? Você tem jogadores aí que são novidades para a temporada e que vão qualificando também esse elenco. E pro Pedro Raul, assim, é um cara que sabe fazer gol, velho. Sabe? Os gols vão sair naturalmente. O Pedro Raul é um jogador que vai te dar 10, 12 gols no campeonato? Pode dar. Não foi um passe, né? Não foi um cruzamento. Foi um chute no gol e ele inteligentemente põe a cabeça. Botou a cabeça. Mérito dele que centroavantou ali. O Vasco tem hoje... Olha, quanto tempo a gente não falava de 4, 5 destaques do jogo, do Vasco em um jogo. Né? Eu acho que se não credencia para brigar por título, né, prof? Porque aí parece um pouco fora da realidade do elenco, afasta o perigo de lutar para não cair esse começo. Credencia a mais do que se pensava, Dani. A mais do que se pensava. E não é porque houve a época ali do ramonismo, né? O time que chegou a liderar o Campeonato Brasileiro, mas o próprio vascaíno tratava aquilo em tom de brincadeira, nas redes sociais, porque sabia que não tinha consistência para mais. Esse time tem consistência para mais. Tanto quem chegou para brilhar, e o Jair é um deles, claro, ele chega para brilhar, o Pedro Raul chega para brilhar, mas gente que talvez nem se esperasse tanto, como o Peck, que era muito criticado por ser jogador só de campeonato carioca, só de um semestre, só de começo de ano, e já está fazendo mais do que isso. Como o próprio Pumita, né? O goleiro Léo Jardim. Eu ia falar do Léo. Que não seria o titular, mas foi o grande nome contra o Atlético Mineiro e hoje, na minha opinião, não teve culpa nos gols que tomou. E é o Palmeiras, né, gente? O Palmeiras, é o grande time a ser batido no Brasil, na América do Sul. O Vasco abre uma vantagem de 2-0, ninguém quer tomar o empate nessa situação. Mas essa tabela que o Léo mostrou aí, se o Vasco tivesse feito 0 ponto, não seria motivo de desespero para o vascaíno. Está com 4 e tendo saído na frente num adversário desse você tamanho. Pega o planejamento e você é o treinador, você fala, bom, nessas 2 rodadas, se eu somar 3... Vamos pensar em pontuar a partir da terceira. Agora, eu acho que tem uma luzinha ligada em relação ao Palmeiras aí. Também que é a parte defensiva. 7 jogos, os últimos 7. Só contra o Água Santa no segundo jogo da final do Paulista não sofreu gol. Então, assim, a gente sabe o quanto o Abel valoriza um time organizado, defensivo. Tem um ponto de elenco aí? Tem. O substituto do Danilo não existe. Ele está tentando, com os jogadores que ele tem, criar alternativas. Sim. Mas o jogador daquela característica, daquela função e que faça o mesmo que o Danilo fazia, tudo bem, o Danilo hoje é um jogador de Premier League, você não vai estalar o dedo e achar um jogador do nível dele. Mas me parece que não vai ser fácil para ele arrumar essa questão. E pro momento, tá sem Veiga, tá sem Rony. Sim. Poxa, e ainda consegue sempre... provado, né, na superação, sempre um desafio como o de hoje, era um desafio grande no Maracanã com a torcida do Vasco empolgada como estava. O Vasco abre 2-0, jogando mais que o Palmeiras, e esse time busca soluções. Que bom para o Palmeiras que tem um trabalho consistente que permite isso. Isso aí. Mas talvez defensivamente tem uma questão a ser olhada. Ele acaba optando hoje pelo Garcia e não pelo Marcos Rocha na lateral direita. O Piquerez volta ao time e você tem ali a dupla de zaga. Quanto que passa pelo fato de repente, o Palmeiras não ser um time que só marca com a defesa e estar desfalcado ali do meio para frente, também pela saída do Danilo, que não foi reposta com as mesmas características, ou quanto que passa, talvez, por uma questão individual. O Gustavo Gomes não vive o melhor momento no Palmeiras. E eu acho que talvez isso fale muito também em cima dessa defesa, Mauro. E hoje quem não jogou bem foi o Murilo, que está sendo muito aguardado, né? Que tem torcedor do Palmeiras que ainda não engole muito o Luan, que eu acho que é um grande zagueiro. Eu acho que falei na sexta-feira lá que o Palmeiras até precisaria pensar num quinto zagueiro ali já bem vivido, porque ele, na minha opinião, tem 4 ali para... Quando joga o Murilo, tem jogado o Luan. Se não jogar o Luan, ou vai improvisar alguém, ou vai colocar meninos. Inclusive, eu brinquei que o Naves é o primeiro, é o 4º ali nessa lista, mas ele é muito cru ainda para isso, né? Então, time que tem a força do Palmeiras, talvez tivesse que ter 4 ou 5 grandes zagueiros ali disputando posição, certamente para ver quem ia jogar do lado do Gomes. Hoje volta o Murilo, que é ótima. Essa dupla, o ano passado talvez tenha sido até a melhor do Brasil, enfim, é uma dupla sensacional, mas hoje o Murilo é que não funcionou. O Garcia, um jogo
nem lá nem cá. Não dá para, não foi mal e não foi bem, sabe aquilo? Tá se adaptando, é jovem e tal. Acho que é uma experiência dele ali para quando não tiver o Rocha, ele poder usar em outras situações, descansar o Rocha, que ainda, a meu ver, é o titular. Volto a dizer, gostei do Rios. Eu acho assim, não está tendo o Rony, não está tendo o principal, que é o Rafael. Mas, por exemplo, o Navarro fez gol, para ele já é bom. Sim. Hoje o Flaco Lopes não marcou, mas nos últimos jogos vem marcando. Está se recuperando. Está se recuperando, que ele disse, olha, estou dando crescimento para esses jogadores, por isso que até foi divulgado uma... Que aí a gente falava agora há pouco do Corinthians. Não adianta você ter um cara bom tecnicamente, mas que não está entregando neste momento. E eu acho que no Palmeiras está acontecendo o contrário. São jogadores... Havia muita diferença entre os titulares. Acho que há ainda hoje, se você pensar nos outros, mas era muito grande a diferença entre titulares e reservas. Talvez isso tenha diminuído. Acho que hoje o Abel tem mais opções para mexer, tanto que consegue colocar, sair de um 2-0 contra e empatar. Porque alguns jogadores que no ano passado ainda não entregavam, hoje já são opção, principalmente as ofensivas. Agora lá atrás, claro, com essa defesa que talvez tenha sido a melhor do ano passado, não era para estar sofrendo tanto gols. Né? O elenco, acho que deu uma encorpada nesse sentido. São jogadores importantes que estão chegando, o próprio Arthur. Do time titular, tem um grandão que não está entregando, que é o Dudu. Não só pela questão do gol que não sai, né? Não fez hoje eu achei até um pouco melhor do que vinha sendo. Mas não tem aquela sequência, não termina jogo. Eu fico incomodado com o Dudu sendo substituído e todo mundo vendo com naturalidade. Numa condição normal, todo mundo tem que estranhar o Dudu tá saindo. Ele teve um lampejo sensacional na final, a jogada que ele faz na linha de fundo contra o Água Santa. Mas não é uma questão de elenco curto, prof, porque aí ele já não tem o Rony, ele já não tem o Veiga. Se ele não poupar o Dudu durante os jogos, ele não tem um receio de perdê-lo também? É que o Dudu me parece pouco incomodado com essa situação. Eu queria ver um Dudu mais intenso, mais procurando aquela sequência, que é a sequência do Dudu que a gente espera, né? Do elenco, eu acho que a principal carência é a questão do meia. Contra o Água Santa, o Rafael, o Veiga, teve que continuar até o fim do sacrifício, porque não tinha quem pôr. Não ia pôr o menino John. Que aliás tem entrado bem também. O John fez um ótimo jogo na Libertadores. Faz parte dessas opções que eu estou te dizendo que ele ganhou, que até o ano passado não tinha. Esse John também é uma delas. Pessoal, acho que eu concordo com a Dani. Assim, o Dudu, embora não viu o grande momento, ainda deu assistência pro gol de empate. Assim, acho que hoje talvez não passe tanto por ele, né? Mas é claro, é um jogador que, especialmente na ausência do Veiga, do Rony, ele passa a ser o principal referente ali da frente, né? Então a gente sempre vai esperar mais. É isso, né? André, quero te ouvir também em relação não só à defesa, mas em relação também a esse ataque, porque a gente cansou de ver o Abel potencializando jogadores. Me parece que ele está fazendo isso com o Navarro, com o Flaco. O Endrick eu acho que está num outro lugar ainda, né? Eu recorro a uma frase dele numa entrevista recente, quando ele pede para a torcida acreditar nesses jogadores da forma como ele acredita. Obviamente, ele é o cara que trabalha com um grupo de jogadores do Palmeiras todos os dias, conversa com eles, ninguém os conhece tão bem quanto o técnico do Palmeiras. E uma frase dessa dita por um treinador que faz um trabalho para os nossos padrões aqui de longo prazo, já dá para dizer que é longa a permanência do Abel no Palmeiras e no futebol brasileiro, isso tem um peso maior, porque ele tem que montar equipes e ajustá-las às dificuldades que vão aparecendo, algo que ele já conhece, né? Ele costuma reclamar bastante também da quantidade de jogos no mês. Ele continua colocando o dedo dele nas feridas do futebol brasileiro do ponto de vista estrutural, às vezes gramado, às vezes horário de jogos e tal. E eu sempre digo isso. Tem muita gente que não gosta do jeito como o Abel se posiciona publicamente, porque às vezes ele parece agressivo. Tem gente que acha que ele trata alguns assuntos com prepotência. Mas eu acho que o futebol brasileiro deve agradecer a ele quando ele fala dos defeitos dessa maneira, independentemente de ser agressivo ou não. O futebol brasileiro precisa ouvir de determinadas pessoas que tem muita coisa a ser feita aqui para ser o campeonato que muita gente acha que o campeonato brasileiro é. O jogador brasileiro é maravilhoso, as equipes brasileiras trabalham muito bem na maioria dos casos, mas a estrutura do nosso futebol precisa melhorar muito para chegar no nível dos jogadores que nós continuamos fazendo aqui. Então, quando ele reclama da frequência de jogos, ele está correto.
Mas a experiência dele aqui no Brasil já mostrou como já mostrou como conviver com esse tipo de coisa. E ele está convivendo com isso de novo. Então, quando ele diz para o torcedor do Palmeiras, acredite neles como eu acredito, eu acho que a torcida do Palmeiras tem que levar isso como uma declaração sincera dele, e não como esse cara está comprando tempo porque agora está difícil, daqui a pouco volta. Eu entendo, concordo com o Léo, o Palmeiras não está jogando, não jogou em 2023 ainda no seu nível habitual. Eu acho que o Palmeiras é o time a ser batido no Campeonato Brasileiro, mas o nível de atuação até agora no ano eu não vejo como sustentável para um campeonato tão longo. Sim. Talvez essa temporada seja uma temporada que o Abel volta a mirar as Copas com um pouco mais de desejo, já que o Campeonato Brasileiro, que ele não tinha ganhado, ele finalmente ganhou em 22. Mas eu entendo que com trabalhos longos e de qualidade, a gente precisa sempre esperar que os problemas sejam resolvidos. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo aí da ESPN Brasil, todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos. Estarei deixando o link na descrição desse vídeo, onde os comentaristas debateram aí sobre a partida entre Vasco e Palmeiras, 2-2 no Maracanã. Palmeiras consegue aí um ponto, né? Poderia ter sido melhor que saísse com uma vitória, jogou muito bem no segundo tempo, mas ficou mesmo no empate. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Golaço Brasil.